Olá, irmãos e irmãs, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria que venho partilhar com vocês essa noite o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nesse capítulo, Lucas vai nos falar sobre a promessa de Jesus enviando o Espírito Santo para capacitar os discípulos. Capacitar para quê? Para que eles possam levar a boa nova do reino a todas as nações do mundo inteiro. O livro começa dizendo assim, do versículo 1 ao 13, vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. E diz assim que chegando o dia de Pentecostes, que é o 50º dia após o sábado da semana da Páscoa, que era considerado o dia de Pentecostes. Também Pentecostes era conhecido já no Antigo Testamento, uma festa judaica chamada Festa das Semanas, também chamada Festa das Colheitas. Nessa ocasião, a palavra diz que eles estavam aqui reunidos no mesmo lugar, que de repente veio um vento impetuoso que invadiu aquele lugar. O vento aqui representa o Espírito Santo, poderoso, soberano e completamente livre para agir como ele quer. E a palavra diz que apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o detalhe aqui importante é que após isso eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E os estrangeiros que estavam lá fora começaram a ficar muito admirados com o que estava acontecendo. Ficou completamente perplexa com o ocorrido. Mas alguns também começaram a zombar, os acusaram de embriaguez. Foi aí, lá no versículo 14 ao 36, que Pedro levanta e nesse momento ele toma a palavra e começa a explicar aquela multidão o que está acontecendo. E ele diz, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo estava sendo cumprida naquele dia, a qual Jesus tinha ordenado que aguardasse, e foi cumprida a promessa de Jesus naquele momento. Pedro também começou a apresentar a Jesus Cristo àquelas pessoas como o Messias prometido. Ele endossa seu argumento lembrando a todos dos grandes milagres, das maravilhas e todos os sinais que Deus operou por intermédio de Jesus. Pedro também expõe que a morte não pôde detê-lo e a sua ressurreição não foi uma farsa, mas sim o resultado da glória de Deus. Lá no versículo 37 ao 41, vai nos falar das primeiras conversões, que após a pregação de Pedro, milhares de pessoas se perguntavam, irmãos, que faremos? E Pedro levanta e expõe a necessidade do arrependimento, da confissão pública e do batismo. Assim, após aquela pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas se tornaram adeptos e se converteram ao cristianismo. Lá no versículo 42 ao 47, vai dizer que essas pessoas começaram a ter uma comunhão. E essa comunhão era marcada pela perseverança. Eles perseveravam. E é interessante saber que, embora um estilo simples de vida que eles tinham, não lhe faltava nada. Segundo a necessidade de cada um,
dividiam as coisas. Muito interessante isso. E vai dizer também que eles se dedicavam ao ensino, a aprender dos apóstolos. E unidos de coração, não eram apenas ouvintes, mas também praticantes. Traziam mais. E a consequência disso é que sinais, grandes prodígios, grandes maravilhas eram manifestos através dos apóstolos, devido à poderosa presença de Deus entre eles. E o Senhor a cada dia ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. É muito interessante esse capítulo que mostra o início da nossa igreja e como é bonito a oração, a perseverança, a coragem, como Pedro, após cheio do Espírito Santo, se encheu de coragem para proclamar Jesus. Que essa palavra possa também encher-nos de muita coragem, que possamos estar sempre cheios do Espírito Santo para levar a boa nova que é Jesus Cristo a todas as pessoas, a todas as nações. Sejamos corajosos e vamos usar desse Espírito Santo para levar a palavra, utilizar dos dons, dos carismas, que tudo provém de Deus pela força do Espírito Santo. Irmãos, fiquem com Deus, que Deus abençoe e muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem com Deus.